Vereador Lúcio Demarque, líder do Partido Progressista, 10 minutos, se assim desejar, nobre vereador. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a imprensa, veja aqui o Ademir do Regional, Eliseu da Gazeta, o Márcio representando aqui o Jornal do Oeste, demais membros da imprensa, população, a nossa saudação. Primeiro, em nome do Partido Progressista, quero aqui saudar todos os clubes campeões brasileiros e todos que participaram. Acho que o futebol sem dúvida, movimenta o país, estamos próximos da Copa do Mundo. E, sem dúvida nenhuma, os clubes aí, campeões, trouxeram um pouco daquilo que vai acontecer na Copa do Mundo. É o país do futebol e, sem dúvida, nós vamos ter uma grande Copa. Mas também, ao mesmo tempo, senhor presidente, lamentar a caída do Toledo para a segunda divisão. Toledo, infelizmente, caiu para a segunda divisão. Nós tínhamos... Eu vi aqui o Marcondes, e eu me recordo que em 1993, quando eu presidi essa casa, o Vilmo era vereador, junto com vários vereadores, nós tocamos futebol em Toledo. Tocamos futebol em Toledo. A casa, a Câmara de Vereadores, assumiu o futebol e nós, Ademir, conseguimos aí alcançar grandes voos aí no Campeonato Paranaense naquela época. Mas quero parabenizar, apesar da caída do Toledo, parabenizar aqui o Irno Piscinim. Sem dúvida, apesar do Toledo cair, o Irno merece os parabéns da casa. Porque, sem dúvida, através da sua valentia, determinação, conseguiu levar o Toledo ao longo de vários anos aí, na primeira divisão do futebol paranaense. Eu espero aí que no futuro possa mais gente se engajar nesse grande projeto e podermos voltar, de fato, à elite do futebol paranaense. Que, infelizmente, sucesso de muitos clubes brasileiros aí, em razão de ficarem campeões. Parabenizo aqui o Ituano, que derrubou os grandes do futebol paulista e é o campeão paulista. O Inter, Flamengo, a Londrina, campeão paranaense. Mas, sem dúvida, lamento aqui a caída do nosso Toledo para a segunda divisão. Mas deixo aqui os parabéns ao Irno Piscinim pela coragem de ter levado o clube ao longo de vários anos aí na primeira divisão. Também, senhor presidente e senhores vereadores, parabenizo aqui ao Edson Carolo da CIT, junto com Luiz Eduardo Guaraná, na condução da Associação Comercial, e parabenizo o Guaraná e o Danilo Gás, na condução agora, durante esse ano, os destinos dessa, que sem dúvida nenhuma, entidade representativa e que ajuda muito, e ajuda no desenvolvimento de Toledo. Colabora muito nas ações e, sem dúvida nenhuma, o Guaraná e o Danilo são grandes empreendedores, conhece como ninguém, sem dúvida, conjunto da nossa cidade e vai poder ajudar muito aí no desenvolvimento, junto com essa casa, com o Poder Executivo, junto com os empresários aí e a massa trabalhadora na busca do melhor para Toledo. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos aqui em conjunto com o vereador Expedito, e eu quero aqui lamentar, porque havia apresentado, já em 2012, uma solicitação junto ao governo do Estado do Paraná, que o Centro Estadual de Ensino Profissionalizante, a escola, fosse localizada na região da Grande Pioneiro, especialmente na rua Capitão, junto ao loteamento Jardim da Mata. Inclusive, o espaço está lá para abrigar essa unidade do governo do Estado
uma escola de ensino profissionalizante. E, lamentavelmente, posso dizer para os senhores e a senhora vereadora, que foi feito um indicativo do atual governo para mudar essa escola para outro bairro, em detrimento à vontade da população da Grande Pioneira de ter lá a escola profissionalizante. Então, eu quero aqui que o governo possa obedecer aquilo, vereador Wagner Lábio, que foi já combinado, foi já determinado, já foi encaminhado, feitos atrativos em 2012, para fazer com que essa escola seja localizada no bairro mais populoso de Toledo e que sempre reclamou, sempre ao longo da história, de que não houve lá a destinação de uma universidade, por exemplo. E nós sabemos que o ensino profissionalizante técnico, a nível de ensino médio, sem dúvida, é a solução para os bairros da cidade. E eu gostaria muito que fosse revisto isso em defesa da população daquela região. Também, senhor presidente, quero parabenizar aqui o vereador Edinaldo Santos, porque existe uma pedra de inauguração no canteiro central da Avenida Senador Atílio Fontana. E já cobrei, presidente dessa casa, por diversas vezes, do secretário de Segurança e Trânsito Toledo, ex-vereador Paulo dos Santos. Vereador Edinaldo, para que ele tire de lá aquela pedra, que está trazendo insegurança à população. Houve vários acidentes, porque não se tem visão de quem sobe pela Senadora Atílio Fontana e faz o cruzamento à esquerda. Então, eu gostaria, porque essa pedra de inauguração foi colocada lá no nosso governo, e quero aqui dizer que houve, sim, vários acidentes nesse local. E gostaria muito que fosse retirado de lá aquela pedra, porque o diretor de trânsito é o mesmo que estava na época. E eu acho que ele devia já ter visto naquela época que poderia ocasionar acidentes naquele local. Então, eu gostaria que fosse retirado. Parabenizo o vereador, já havia cobrado isso do secretário de Segurança e Trânsito, que houvesse essa medida. E eu quero aqui, senhor presidente e senhores vereadores, estive sim, junto com vários vereadores, visitando a Secretaria de Educação do município. E, sem dúvida, prédio próprio, e no nosso governo, a Secretaria de Saúde hoje tem um prédio próprio, foi adquirido onde que seria lá a indústria gráfica da Gazeta de Toledo. O município adquiriu aquela área para implantar lá a Secretaria de Saúde. Da mesma forma, a Secretaria de Educação. Tudo isso estava dentro da prefeitura. A educação tem um espaço próprio hoje, adequado. E lá funciona a Escola de Administração Pública. E aqui, poucos dias foi dito que no ano passado foram mais de 900 funcionários que tiveram lá sua especialização, fazendo horas. É naquele espaço. Mas muito me chamou a atenção quando se falou, vereadora Sueli, da questão das CMEIs. Das CMEIs. E eu concordo. Eu acredito que tinha uma fila enorme exatamente porque as mães procuravam várias CMEIs. Tinham seus filhos inscritos em várias CMEIs. Parabenizo o Ministério Público por estar exigindo do Poder Executivo que cumpra a lei e que nós possamos ter creche suficiente para poder atender as nossas mães que estão procurando o mercado de trabalho, estão conquistando o seu espaço e elas precisam deixar seus filhos em locais adequados. Muitas creches foram construídas no nosso governo, havia uma defasagem muito grande, mas a cidade cresce muito acima da média nacional, muito acima da média paranaense, e nós precisamos sim fazer com que muitas unidades venham a fazer parte do nosso município, muitas estruturas venham fazer parte do nosso município para poder atender de fato essa demanda. Então, parabenizo o Ministério Público que cobra do Executivo essa medida e nós temos que ser parceiros. E o sistema adotado hoje, centralizando com o acompanhamento do Ministério Público, sem dúvida é fundamental, porque existe uma fila enorme ainda. E ninguém vai cortar a fila se não for por ordem do Ministério Público, por uma ação concreta. Então, parabenizo por essa medida. Também, senhor presidente e senhores vereadores,
Quero dizer aos senhores e às senhoras que várias indicações aqui adentraram no dia de hoje e, sem dúvida nenhuma, todas importantes aí. Fiz um pedido, a voto de aplausos ao Irno Preto, porque foi quem iniciou o sistema de biogás em